Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre o Egito Antigo. Este é o 13º vídeo de um total de 15. Nele, iremos conhecer a arte desenvolvida por aquela civilização, ressaltando aspectos como as formas artísticas e as iconografias utilizadas durante o Império Antigo, a lei da frontalidade nas pinturas e baixos relevos, as funções simbólicas das cores nas pinturas, o artesanato, as artes funerárias e, finalmente, a arquitetura, que surpreende estudiosos até os dias de hoje. Os antigos egípcios produziram arte para servir a propósitos funcionais. Por mais de 3.500 anos, os artistas aderiram a formas artísticas e a iconografias que foram desenvolvidas durante o Império Antigo, na sequência de um rigoroso conjunto de princípios que resistiu à influência estrangeira e à mudança interna. Esses padrões artísticos, linhas simples, formas e áreas planas de cores combinadas com características projeções planas das figuras sem indicação de profundidade espacial, criou um senso de ordem e equilíbrio dentro de uma composição. Imagens e textos foram intimamente entrelaçados nas tumbas e paredes dos templos, dos caixões, das estelas e até das estátuas. A paleta de Narmer, por exemplo, exibe figuras que também podem ser lidas como hieróglifos. Por causa das regras rígidas que presidiram a sua aparência altamente estilizada e simbólica, a arte serviu a seus propósitos políticos e religiosos com precisão e clareza. A hierarquia social e religiosa influenciava no tamanho das personagens. As figuras nas pinturas e nos baixos relevos são descritas respeitando-se a lei da frontalidade, cabeça, pernas e braços de perfil, ventre, umbigo, olhos, peito, ombros e baixo ventre de frente. A personagem principal de uma pintura devia aparecer sempre maior do que as personagens secundárias. Faraós mandaram gravar em relevos vitórias de batalhas, decretos reais e cenas religiosas. Eram dispostos em faixas horizontais, acompanhadas por hieróglifos, e apresentavam até balões indicando falas. As cores possuíam uma função simbólica nas pinturas. O preto, sobrancelhas, perucas, olhos e bocas simbolizava a noite, a morte, a fertilidade, a regeneração e as inundações do Nilo. O branco, vestes dos sacerdotes, objetos rituais, casas, flores e templos, simbolizava pureza, verdade, alegria e triunfo. O azul simbolizava o Nilo e o céu. O verde, a regeneração e a vida. O amarelo, a eternidade. E o vermelho, a energia, o poder, a sexualidade e Set. A pele dos homens era pintada de vermelho ocre e a das mulheres de amarelo ocre. As tintas eram obtidas a partir de minerais como minérios de ferro, ocre vermelho e amarelo, minérios de cobre, azul e verde, fuligem ou carvão preto e calcário branco. As tintas podem ser misturadas com goma arábica como aglutinante
e prensadas em bolos, que podiam ser umedecidos com água quando necessário. No entanto, análises de múmias de cerca de 3.200 a.C. mostram sinais de anemia hemolítica e outros distúrbios causados por intoxicação com metais pesados, chumbo, mercúrio, arsênio e cobre, que eram usados como pigmentos, corantes e maquilagem, especialmente pelas classes dominantes. Os artesãos do Antigo Egito usavam pedra, basalto, pórfiro, xisto, diorito e granito para esculpir estátuas e finos relevos, mas usavam madeira como um substituto barato e fácil de esculpir. Algumas estátuas serviam a objetivos políticos, sendo colocadas diante dos templos para que o povo as visse, mas tinham sobretudo um objetivo religioso. No geral, as estátuas têm figura que olha à frente, numa linha perpendicular ao plano dos ombros, com os braços colados ao corpo. As estátuas que se encontravam nos túmulos eram consideradas como uma espécie de corpo de substituição. O Ka e o Ba deveriam reconhecer o rosto onde habitavam, não sendo por isso relevante mostrar os defeitos do corpo. Algumas estátuas atingiam proporções grandiosas, como a Esfinge de Gizé e os Colossos de Menon. Os cidadãos comuns tiveram acesso a obras de arte funerária, tais como estátuas Shawabtis e o Livro dos Mortos, que acreditavam que iriam protegê-los na vida após a morte. Durante o Império Médio, modelos de madeira ou de barro com cenas da vida diária tornaram-se populares aditamentos aos túmulos. Em uma tentativa de duplicar as atividades da vida após a morte, esses modelos mostram operários, casas e barcos e até mesmo formações militares que são representações à escala do ideal de vida após a morte dos antigos egípcios. Apesar da homogeneidade da arte, os estilos de determinadas épocas e lugares, por vezes, refletem a mudança de atitudes culturais ou políticas. Após a invasão dos Hyksos no segundo período intermédio, afrescos de estilo minoico foram encontrados em Avaris. O exemplo mais marcante de uma mudança de motivação política na forma artística encontra-se no período de Amarna, quando as figuras foram radicalmente alteradas em conformidade com as ideias religiosas revolucionárias de Akhenaton. Esse estilo, conhecido como a Arte de Amarna, foi rapidamente e completamente apagado depois da morte de Akhenaton e substituído por formas tradicionais. Durante a época romana, os retratos de Fayum dominaram a composição mortuária. As máscaras mortuárias foram substituídas por retratos realistas dos defuntos. A arquitetura do Antigo Egito inclui algumas das estruturas mais famosas do mundo, as grandes pirâmides de Gizé e os templos em Tebas. Vários projetos foram organizados, construídos e financiados pelo Estado para fins religiosos e comemorativos, mas também para reforçar o poder do faraó. Os antigos egípcios eram construtores qualificados, usando ferramentas simples, mais eficazes e instrumentos de observação, podendo os arquitetos egípcios construir grandes estruturas líticas com exatidão e precisão.
As habitações da elite e dos egípcios comuns foram construídas de materiais perecíveis, tais como lama, tijolos de adobe e madeira. Os camponeses viviam em casas simples, enquanto os palácios da elite foram estruturas mais elaboradas. As cidades possuíam bairros diferenciados e eram protegidas por muralhas. Uns poucos palácios sobreviventes do Império Novo, tais como os de Malcata e Amarna, mostram paredes ricamente decoradas e chão com cenas de pessoas, pássaros, piscinas de água, divindades e design geométrico. Estruturas importantes, como templos e túmulos, que se pretendia que durassem para sempre, foram construídas em pedra em vez de tijolos. Os mais antigos templos preservados do Antigo Egito, como os de Gizé, consistem de simples salões anexos com lajes suportadas por colunas. No Império Novo, os arquitetos adicionaram o pilone, o pátio aberto e anexos salões hipóstilos de frente para os santuários dos templos, um estilo que foi padrão até o período greco-romano. Os templos de Karnak e Luxor são dois dos maiores exemplos deste tipo de edificação. A mais antiga e mais popular tumba arquitetônica do Império Antigo foi a Mastaba, uma estrutura retangular de teto achatado, construída de tijolos de lodo ou pedra acima de uma câmara funerária subterrânea. A pirâmide de degraus de Djoser, a primeira pirâmide construída, é uma série de mastabas líticas empilhadas em cima umas das outras. Elas possuem simples arquitraves apoiadas em motivos de papiros e flores de lótus. Foram construídas pirâmides durante os impérios Antigo e Médio, mas os governantes tardios abandonaram-nas em favor de tumbas menos notáveis, escavadas na pedra. No Império Antigo foram construídas dezenas de pirâmides, entre as quais as pirâmides de Gizé, que são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides eram formadas por blocos líticos de 3 toneladas, os quais eram cortados com cunhas de madeira e depois arrastados para cima em rampas sobre trenós. Os interiores das pirâmides foram construídos dispondo-se um tipo de labirinto, onde era depositado o túmulo faraônico em uma câmara secreta para evitar saqueadores. No próximo vídeo, iremos continuar o estudo do Egito Antigo, enaltecendo o surpreendente desenvolvimento da tecnologia e da ciência, com destaque para os trabalhos com faiança e vidro, os avanços no campo da medicina, as técnicas de construção naval, os progressos no campo da matemática e as práticas relacionadas com astronomia e química. Veremos a grande habilidade dos antigos egípcios para trabalhar com vidro, o reconhecimento dos médicos egípcios no Oriente Próximo por seus talentos curativos, a capacidade daquele povo para construir barcos, embora os egípcios não fossem considerados bons marinheiros, a notação matemática de base decimal e o desenvolvimento de um calendário dividido em 12 meses de 30 dias. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!